E aí, meus irmãos, Pai do Senhor, voltou, travou aqui, irmãos. Como é que está? Está travando ainda? Falem comigo, que eu quero dar continuidade a essa palavra. Vamos lá, travou? Travou. Vamos lá, vou esperar o pessoal entrar. Só Deus, né, gente? A gente às vezes está fazendo uma live, acontece de tudo, né? Tanta gente que está aí às vezes fazendo live sobre cachaça, sobre coisa errada. Mas é assim mesmo. O diabo, ele sabe o que Deus vai fazer aqui nessa live. Vamos lá, eu quero dar continuidade. Deixa eu fixar aqui os comentários. Como é que está aí, irmãos? Tudo certinho? Tudo certinho, certinho. Vamos lá? Meus irmãos, então observe. Gênesis capítulo 26, versículo 1, está escrito assim. Você que quiser me acompanhar, eu tenho uma palavra muito forte da parte de Deus. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão, foi Isaque é filho de Abraão, ter com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha o começo do versículo 1 do capítulo 26. Sobrevindo a fome à terra. Na região de Canaã, começa a haver uma fome. Nós vemos aqui um texto que está falando sobre uma crise. Uma crise no que diz a respeito da fome. E é como eu estava falando antes de cair. As crises são inevitáveis. As tempestades são inevitáveis. Ou seja, não tem como evitar, gente. Você que está na presença de Deus e não quer enfrentar dificuldade, não tem como, é impossível. Você enfrentará dificuldades, você enfrentará crises. Seja uma crise emocional, seja uma crise no trabalho, seja uma crise financeira, seja uma crise na saúde, seja uma crise sentimental, seja uma crise espiritual. Tem gente que enfrenta crise espiritual, gente. Nós vemos Elias enfrentou uma crise tão forte espiritual, que ali era espiritual também, que Elias se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. E em Gênesis 26, nós vemos o Isaque enfrentando uma crise, só que é uma crise no que tange, no que diz a respeito à fome. Por quê? Porque as crises, elas vêm tanto para justo, tanto para injusto, tanto para quem está em pecado, tanto para quem não está em pecado. Não tem essa. Jesus diz, o sol nasce para todos, tanto para os bons e tanto para os maus. Então as crises são inevitáveis. As crises virão para a minha e para a tua vida. A segunda coisa, as crises também são de forma inesperada. Elas acontecem de forma inesperada, como eu estava falando antes de cair a live. Quando menos você espera, daqui a pouco aparece uma enfermidade. Alguém que você amava começa a se levantar contra você. E isso vira uma crise em um relacionamento. Alguém que você ajudou começa a se levantar contra você. No seu trabalho, às vezes está tudo bem do nada. Alguém se levanta, o encarregado se levanta, o patrão se levanta e você está ali começando a ter que lidar com uma crise no seu trabalho. Espiritualmente, às vezes você está tendo uma vida de oração, de jejum, daqui a pouco você começa a inventar guerras, já não consegue ter força para orar, já não consegue ter força para jejuar. É uma crise que você está enfrentando no que diz a respeito à sua vida espiritual. Então as crises, elas são inesperadas.
Você não espera uma crise, você não tem como saber que dia vai acontecer uma crise, até porque as crises elas vêm de forma surpreendente. E Alcemir, como é que eu tenho que estar diante da crise? Preparado. É por isso que você tem que estar em oração, em jejum. É por isso que Jesus diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, ou seja, estejam vigilantes e na oração, porque ainda que o espírito esteja pronto, a carne é fraca. E quando as crises vêm, você não está em oração, em vigilância, a sua carne fala mais alto. As pessoas acabam tomando decisões precipitadas, acabam liberando palavras tórpias, acabam não deixando de orar, acabam tomando decisões, saindo sem Deus mandar sair. Tem gente que enfrenta uma crise no trabalho e às vezes se ele tivesse preparado em oração e jejum, ele venceria. E muitas das vezes por ele não estar, ele acaba não aguentando. No segundo dia da crise ele já abandona o trabalho. Por quê? Porque são pessoas que não estão preparadas para as tempestades e para as crises. E Alcemir, devemos estar preparados? Devemos. Mateus 7:24, Jesus diz, todo aquele que é como um prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, vem o rio, assopra o vento, combate na casa dele, mas a casa dele não cai, porque a casa dele está edificada sobre a rocha. E quem é esse? Jesus fala do homem prudente. E quem é um homem prudente? A palavra prudente significa aquele que tem prudência, aquele que está preparado para as dificuldades e para os vendavais da vida. A palavra prudente significa aquele que se prepara de uma maneira antecipada. O problema é que a gente quer se preparar depois que o vento estala. Não dá tempo, gente. Depois que chega a dificuldade, a crise, é difícil você, dentro da dificuldade, começar a orar e a guerrear. Porque você foi pego de surpresa. Mas quando você está com a sua casa na rocha, ainda que o vento venha soprar, ainda que as tempestades venham muito forte, o vento bata na sua casa, você permanecerá. Por quê? Porque você se preparou em jejum e oração. E às vezes é por isso que muita gente cai, porque Deus está ali despertando ele de madrugada. Muitas das vezes essa falta de sono que você está tendo é Deus te despertando para você enfrentar o que vai vir lá na frente. Aí às vezes Deus está tirando o seu sono, ao invés de você dobrar o joelho e orar, e falar com ele, e se preparar em oração. Aí a pessoa vira para lá, vira para cá, mexe no celular, faz alguma coisa para comer de madrugada. Se tiver televisão em casa, liga a televisão, aí entra no WhatsApp, sai do WhatsApp, entra no Instagram, sai no Instagram, aí deu 4 horas, a pessoa fala, meu Deus, eu quero dormir, aí vai pro celular de novo, aí dá 4:30, vai pro celular de novo, e Deus está ali esperando, falando, vem falar comigo, sou eu tirando o teu sono, para que você venha se preparar em oração, porque o vento vai soprar, a crise vai instalar. Aí o que acontece? Quando a crise vem, muitas pessoas estão o quê? Vulnerável, despreparadas. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui muito forte. Tem pessoas que às vezes estão na presença de Deus, está desempregado. Olha que forte. Tem pessoas que estão na presença de Deus, eu conheço alguns que às vezes estão desempregados, tanto homem, tanto mulher. Essa oportunidade que você está ali, de estar desempregado, é uma oportunidade para você orar, jejuar, ler Bíblia. Se tiver oportunidade, sobe no monte, reúne com o irmão na fé, chama ele para orar, come Bíblia, entra em oração, entra em jejum. Por quê? Porque quando Deus abrir a porta, muitas das vezes você não vai ter aquele tempo. Aí o que acontece? Muitas pessoas entram em trabalhos, até mesmo profissional, não importa a profissão, e muitas pessoas não têm estrutura, e acabam deixando Deus de lado, acabam caindo, acabam entrando em escândalo lá, acabam se corrompendo, acabam se perdendo dentro do próprio trabalho que era para ser uma bênção na vida dele. Por quê? Porque são pessoas que não se prepararam, pessoas que não têm estrutura. Então, as crises da vida a qual enfrentamos, as crises são inesperadas, irmãos. Elas chegam de repente, só que mesmo que elas venham pegar a gente de surpresa, elas não podem pegar a gente despreparado. Meu Deus.
Olha que forte, isso aqui é muito forte, irmãos, que desceu aqui. Eu vou repetir. Ainda que as crises venham te pegar de surpresa, elas não podem pegar você despreparado. Vou te dar um exemplo. A morte, muitas das vezes, ela pega a pessoa de surpresa. Só que uma coisa que a morte não pode pegar é a pessoa despreparada. A morte, ela pode me pegar de surpresa aqui agora. Eu não, quer dizer, eu estou fazendo essa live aqui, eu não entrei aqui ao vivo imaginando que eu possa morrer aqui ao vivo nessa live. E se eu morrer agora, infartar agora dentro dessa live? Não era algo que eu esperava, mas eu tenho que estar preparado. Tenho que estar aqui fazendo a live com a minha vida no altar, a minha vida preparada. E o problema é que muitas pessoas, quando as crises vêm, elas acabam não tendo estrutura, gente. Você vê que tem gente que não tem estrutura, às vezes, para adquirir um trabalho material. Era uma coisa, depois começa a trabalhar, se corrompe porque não tem estrutura. Já tem pessoas que entram dentro do trabalho material e você vê que elas têm estrutura, elas sabem lidar, elas estão trabalhando materialmente, mas elas não deixam a vida dela de oração, de jejum, elas não deixam de congregar. Hebreus 10, 25 vai dizer que temos que congregar, gente. Temos que estar na casa do Senhor, auxiliando na igreja a qual congregamos. E o problema é que tem gente que não tem estrutura. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que quando vem a crise no casamento já separa. Gente, isso aqui que eu estou falando com vocês é muito forte. Tem gente que quando vem a crise no casamento se separa. Por quê? Porque não tem estrutura. Não ora, é um casal que não ora. E o primeiro vento que vem, divórcio. Por quê? Porque tem casal, gente, que só quer ficar o tempo todo fazendo lanche, curtindo. E Deus está falando, orem pela madrugada. Ora kamanassuri bikamanassewa. Espiritualmente também. Eu estou falando de todas as áreas para vocês entenderem, ou quase de todas. Espiritualmente também tem gente que vem um vento espiritualmente e não aguenta. Vou dar um exemplo, tem pessoas que começam a enfrentar uma crise espiritual, sai da igreja. Mas Deus estava há muito tempo lá despertando. Ora, jejua, rapaz. Ai, por que eu tenho que orar? Por que Deus está revelando que eu tenho que orar mais, jejuar mais? Aí quando vem a luta, aí entra em desespero. Aí Deus vai usar alguém para falar, lembra que eu te falei? Deus está falando com gente aqui nessa live, eu estou tirando o teu sono. Eu estou te despertando pelas manhãs. É porque eu sei o que está vindo aí. E o vento não pode te pegar despreparado. A tua casa tem que estar edificada na rocha. Alcemir, o que tem a ver com o tema? Muita coisa. Porque em Gênesis capítulo 26, versículo 1, o tema é não desça ao Egito. Gênesis 26, 2. No versículo 1 nós vemos que uma fome vai se instalar. Eu estou falando de tantas crises aqui para vocês. Eu falei de crise no casamento, crise no trabalho, crise espiritual, crise emocional. E essa crise que está ocorrendo aqui em Gênesis 26, versículo 1, vai dizer que veio uma fome sobre a terra. E foi no período de Isaac, filho de Abraão, em Gênesis capítulo 26. Então vemos uma crise no que tange a alimentação. Uma crise no que diz a respeito à fome. E essa também é uma crise difícil, gente. A pessoa chegar a passar fome, a pessoa enfrentar por uma crise, uma situação dessa. E veio essa crise sobre a vida de Isaac. O que eu acho interessante é que em Gênesis capítulo 26, versículo 1, vem uma crise sobre a vida de Isaac. Só que Deus ele vai usar essa crise para fazer Isaac triunfar. Meu Deus do céu. Eu vou repetir. Deus vai usar a crise na vida de Isaac para ele triunfar. Se eu estou há quase 10, 20 minutos falando sobre crises, eu falei que elas são inesperadas, eu falei que elas são inevitáveis, mas eu também quero falar uma coisa. As crises, muitas das vezes, Deus também usará elas para que venhamos triunfar. Oracalamachewa, para nos amadurecer.
para nos levantar nessa terra. Porque você quer ver um tempo a qual Deus resolve levantar homens e mulheres de Deus e nos dar a vitória? É em períodos de crises. Porque as crises e as tempestades são pedagógicas. Como assim? Pedagógica é a ideia de ensinamento, de lição. As crises da vida, elas trazem para mim, para você, lições extraordinárias, ensinamentos extraordinários. Porque quando a crise vem, quem tem dúvida fala bem assim: como é que eu vou sair dessa situação? Quem tem fé é diferente. O que eu posso aprender com essa situação? Aleluias. Eu vou repetir. Na crise haverá duas coisas: dúvida e fé. O que tem dúvida, ele fala bem assim: como é que eu vou sair dessa situação? Aquele que tem fé é diferente. Ele fala bem assim: o que Deus quer me ensinar com essa situação? Vou repetir. Aquele que tem dúvida fala: como que eu saio dessa situação? Aquele que tem fé diz: o que Deus quer me ensinar com essa situação? Você que tem fé, que está aqui nessa live enfrentando uma crise, Deus manda te dizer: comece a buscar e a tirar lições dessas provações. Oracalamachel, comece a observar o tanto que eu estou te amadurecendo nessa dor, o quanto que eu estou te lapidando nesse deserto, o quanto que eu estou te capacitando, o quanto que eu estou te moldando, o quanto que eu estou cortando algumas coisas da tua vida. Porque muitas das vezes Deus usa o caminho da dor para o amadurecimento. Até porque ninguém amadurece com a cara reganhada. Ninguém amadurece sentado na praça. Ninguém amadurece comendo uma pizza. Ninguém amadurece viajando em um avião. Não, o amadurecimento é gerado no ventre da dor. O amadurecimento é gerado em crises terríveis, emocionais, sentimentais, espirituais. Sim! Deus usa as crises de uma forma pedagógica para nos ensinar, para nos preparar, para nos amadurecer e capacitar, para vivermos um triunfo extraordinário, a qual Ele usa as crises para que venhamos triunfar. Deus não usa crises, uracama na selva, para te destruir, pelo contrário, Ele usa as crises para que você venha romper na vida. Porque muitas das vezes, antes da crise você é uma coisa, depois da crise você se torna outra coisa, meu Deus. Aleluias! Antes da prova você tem uma mente, depois da prova você tem outra mente. Antes da prova você tem uma fé, depois da prova você tem outra fé. Antes da prova você pregava de um jeito, depois da prova você está pregando de outro jeito. Antes da prova você se portava com um jeito mais cabisbaixo, um jeito mais minguado, mas depois da prova você passa a se portar como alguém que é diferente, como alguém que está estruturado, como alguém que experimentou as situações da vida e agora está mais experiente para poder ensinar e testemunhar para a vida de pessoas o que você passou. Quem está recebendo essa palavra, gente? Eu quero, para me poder continuar. Deus, Ele usa as crises para nos amadurecer. Entenda isso. Não reclame, agradeça a Deus. Porque se você soubesse o tanto que Deus está te amadurecendo, o tanto que Deus está te dando capacidade, o tanto que você está crescendo por dentro. Agradeça a Deus. Gênesis 26:1, há uma crise, há uma fome muito grande sobre a terra. Sim, mas Deus, Ele resolve transformar as crises em triunfos maravilhosos. Porque em Gênesis 26, nós vemos Isaac, gente, ele saindo de Ber-Lairoi, ou Lan-Airoi, é uma região sudéstica,
a qual ele estava em Gênesis 25, versículo 11. Ele toma sua mulher Rebeca, ele parte com Rebeca, porque a crise vai instalar, a fome vai instalar, e Isaac resolve ir ter com Abimeleque. Quem era Abimeleque? Abimeleque era o rei de Gerar, daquela região de Gerar. Abimeleque era um rei filisteu. Isaac resolve ir para Gerar. E Gerar, irmãos, fazia fronteira com o Egito. Gerar ficava muito próximo ao Egito. E nós vemos Isaac, quando a crise instala, ele toma sua mulher e ele sai de Lã-Airoi, a qual está em Gênesis 25, 11, e ele parte para Gerar. E quando ele chega em Gerar, ele vai ter com Abimeleque, que era o rei daquela região, Gerar, e a qual também Gerar estava muito próxima do Egito. Então aqui está a explicação do versículo 1. Há uma fome sobre a terra, Isaac ele vai ter com Gerar. E observe, irmãos, no versículo 2 vai dizer que Deus apareceu para ele. É a primeira vez que Deus apareceu para Isaac na Bíblia. Grave isso. Gênesis 26, versículo 2, é a primeira vez que Deus aparece para Isaac. Aleluias. Rapaz, eu estou sentindo Deus com essa palavra, gente. Eu vou repetir. Gênesis 26, 2 é a primeira vez que Deus aparece para Isaac. E como que Deus aparece para Isaac? No momento de crise. Como que Deus... Qual é o momento que Deus resolveu se manifestar para Isaac pela primeira vez? Não foi quando Isaac estava na abundância. Foi quando a crise instalou. Porque se há um momento que Deus ele se manifesta, é em momentos de crise. Uricamanasseua. Uricalamacheua. Pois como veremos um Jesus que anda por cima das águas, se não enfrentarmos tempestades e fortes ainda? Você lembra de Isaías capítulo 6? Foi no período de crise que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uzias, o seu primo, havia morrido. Foi no período de morte, de crise, que ele viu a glória de Deus. Você lembra de Ezequiel capítulo 1? Ezequiel exilado na Babilônia, no período de crise, às margens do rio Quebar, ele diz: abriu-se os céus e eu tive visões de Deus. Você lembra de Abraão? Foi no período de crise também que Deus aparece, uma crise religiosa. Abraão numa idolatria, e Deus resolveu aparecer para Abraão e dizer: sai da tua terra e da tua parentela. Você lembra de Noé? Foi num período de crise também que Deus resolveu aparecer para Noé em Gênesis capítulo 6 e dizer: constrói uma arca, Noé. Você lembra de Paulo? Foi no momento do espinho da carne que Deus foi até ele e falou com ele: eu vou te dar graça e o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Você lembra de Apocalipse capítulo 1? Foi no período de crise a qual João estava enfrentando, exilado na ilha de Pátimos, que ele vai dizer: eu ouvi uma voz como de trombeta, e eu vi aquele que estava no meio dos 7 castiçais, e os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, e ele veio até mim e disse: João, eu sou o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se tem um momento que Deus resolve se manifestar, é em períodos de crise. Se tem um momento que Deus resolve aparecer, é em períodos de crise. Gênesis 26, versículo 2, Isaac e Rebeca estão enfrentando uma crise, há uma crise de fome na terra, e é nesse momento que Deus aparece para Isaac
Entenda nessa noite, Deus me trouxe aqui nessa live para te dizer, essa crise não é para afastar eu de você, pelo contrário, eu uso essa crise para acessar o teu coração, porque se eu não enviasse essa crise, o seu coração estaria fechado. Se eu não envio essa crise, você fica 10 horas no WhatsApp, mas aí eu permito a crise para te trazer para o joelho, para mim se revelar e se manifestar para você. Aleluias. Eu estou sentindo ele aqui, irmãos. Eu estou sentindo a graça de Deus. Então observe, Gênesis 26, versículo 2 diz que Deus apareceu para Isaac. E meu Deus, gente, como é que tem crente que não gosta de Bíblia, gente? Meu Deus, essa palavra está falando tanto comigo. Como é que tem crente, gente, que vai para a igreja, não quer saber de Bíblia? Eu fico indignado. Como é que tem pastores que não gostam de Bíblia? Pregadores que não querem pregar Bíblia? Pessoas que na hora da palavra é aquela falta de reverência. Olha o poder que tem a palavra, irmãos. Até eu estou sentindo o peso dessa palavra a qual eu estou pregando. Quem está recebendo essa palavra? E comente só para mim dar continuidade. Eu quero ver vocês interagindo. Isso aqui virou um culto, irmãos. Dá glória aí, rapaz. Já virou igreja pentecostal que não reage nos comentários. Ele está com defeito, tem alguma coisa errada. Está morto. Comente aí. Ora cabanassore cando face réua. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, aleluias. Então em Gênesis 26, nós vemos que Deus apareceu para Isaac. Gente, no versículo 1 diz que essa fome era uma fome que também ocorreu no período de Abraão. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Em Gênesis 26, versículo 2, Deus diz: Abraão, Isaac, não desça ao Egito, fica na terra que eu vou dizer para você. E era a terra de Gerar, era Deus dizendo: não desça para o Egito e fica em Gerar. Porque eu já expliquei para vocês, Isaac, ele tomou a sua mulher Rebeca e ele saiu de Ber-Ailoi e veio para Gerar. Observe que dá aproximadamente 10 quilômetros, aproximadamente, ou mais. E ele pegou Rebeca por causa da situação, da crise a qual estava ocorrendo naquele tempo, e ele veio até Gerar, e Gerar era a terra de Abimeleque. Abimeleque era o rei de Gerar. Gênesis 26, 2. E Deus apareceu para Isaac, como eu acabei de falar, nesse período de crise, neste momento Deus resolve aparecer para ele. E o que eu acho interessante é que Gerar é próximo ao Egito. Aonde Isaac estava, que era Ber-Ailoi, em Gênesis 25, 11, ficava 10 quilômetros de Gerar. E então muito mais longe do Egito. Já Gerar ficava muito próximo do Egito. E o Egito, vocês sabem o que simboliza. No Egito tem muita fartura. No Egito tem as torrentes do rio Nilo, as águas do rio Nilo. No Egito tem alimento e alimento de sobra. Então Isaac, ele vem até Gerar. Observe, meu irmão, Gerar está aqui. Só que perto de Gerar tem o Egito. Então é nessa hora que Isaac está em Gerar que Deus resolve aparecer também. Por quê? Porque Deus sabe que o Egito está próximo. Se tem um momento que Deus vai se manifestar também, é quando ele vê que o Egito está próximo a você, ou que você está em uma zona de risco. Meu Deus, eu estou sentindo Deus. Uma amizade de risco, um relacionamento de risco, um namoro de risco, um trabalho de risco. Que Deus sabe que vai te levar para o Egito. Esse namoro vai levar ele para o Egito. Esse namoro leva ela para o Egito. Esse trabalho leva ele para o Egito. Essa amizade leva para o Egito. Ele está em Gerar, mas Gerar está muito perto do Egito. Então eu vou aparecer e já vou dar um recado.
não desça para Gerar, não desça para o Egito. Porque Isaac estava em Gerar, Egito. E Gerar era próximo ao Egito. Gênesis 26, 2. E Deus vai até Gerar e fala, não desça para o Egito, porque o Egito estava perto de Gerar. Então Deus, ele sabe que o diabo, muitas das vezes, ele está mais perto do que a gente imagina. O diabo, ele é sujo. Todas as vezes que você quer se afastar de Deus, o diabo, ele já vem com a canoa. O diabo já tem um barco pronto. O diabo já tem um carro pronto para te levar. Uma moto pronta para te levar, é só você montar aí. O diabo já tem. Então Deus vai até Isaac e fala bem assim, não desça ao Egito. Esse é o recado de Deus para Isaac. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 12, nós vemos o pai de Isaac, Abraão, ele toma uma decisão. Olha a diferença. Gênesis capítulo 12, versículo 10 vai dizer que também no período de Abraão, alguns anos antes, no período de Abraão, houve também essa fome. E o texto diz bem assim, Abraão desceu ao Egito e ficou ali, porque a fome era grande na terra. Só que nesse versículo de Gênesis 12, 10, você não vê Deus aparecer para Abraão como apareceu para o seu filho Isaac em Gênesis 26, 2, e dizer não desça ao Egito. Deus ficou quieto, por quê? Porque Abraão, ele não consulta Deus. Ele toma uma decisão fora da direção de Deus. Ele não busca uma orientação de Deus, uma instrução de Deus. Ele não busca a direção de Deus. E esse é o perigo. É quando a gente quer buscar atalhos. É quando a gente quer dar um jeitinho. É quando a crise vem e a gente quer criar um atalho. E muitas das vezes o atalho que a gente cria é onde? É no Egito. As pessoas vão lá e criam um atalho no Egito. Vou dar um exemplo aqui, não é saindo da palavra não. Você que tem gente, às vezes tem gente que está enfrentando uma crise material, e o que acontece? Vai para jogos, irmãos. Aí para o tigrinho, começa a criar meios, buscando meios do Egito, criando atalho. E Deus, irmãos, ele não é Deus de atalho. Deus, na verdade, ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho. Meu Deus, aleluias. Atalho quem cria é a gente. Jesus tem caminho. Ora calamachela. Meu Deus. Vou repetir, desceu aqui, atalho quem cria a gente. Jesus é o caminho e tem um caminho. Hebreus 10, 20, um novo e vivo caminho. Meu Deus, lembra do cego de Jericó? Ele estava à beira do caminho, Jesus passa e tira ele do caminho e coloca ele no caminho. E Jesus é o caminho, tira ele do caminho e coloca ele no caminho. Aleluias. Eu vou repetir, Jesus tirou ele da beira do caminho, colocou ele no caminho. E Jesus é o caminho. Aleluia. Maravilha, eu estou sentindo ele, meus irmãos. Então nós vemos que o Abraão, em Gênesis 12, 10, ele não consultou Deus. A fome veio e Abraão fez o quê? Partiu para o Egito, gente. Por que as pessoas, quando a situação vem, a crise vem, primeira coisa que vem é falar, nossa, lá fora eu tinha dinheiro. Não é? Você lembra do povo de Israel? Era a mesma coisa. A crise vinha, lá no Egito nós tinha carne, tinha pepino, tinha melão, tinha não sei o que lá. Números 21, 4, o povo começou a reclamar. No Egito nós tinha isso. Números 11, o povo falou, Moisés, por que você trouxe nós aqui para esse deserto para morrer aqui? Nós queremos voltar para o Egito. Aí Deus mandou fogo e queimou um bocado de gente. O povo de Israel fazia isso frequentemente, gente. Aí nós vemos que o Abraão... Gente, as pessoas elas têm a mania de ler a Bíblia e colocar o ser humano, nós, no centro. Não, você vê que Abraão ele cometeu um erro. Abraão errou contra Deus. Ninguém é santo. O único santo na Bíblia é Deus. Por quê? Porque Abraão desceu ao Egito. Deus mandou ele descer ao Egito? Não. Abraão está criando um atalho. Aí o que acontece? Quando se aproximara do Egito, disse a Sarai, sua mulher, quando você chegar lá, você diz que é minha irmã.
Aí ele fala bem assim no versículo 13: diz que é minha irmã, para que eu vá bem por tua causa. Gente, olha como é que descer ao Egito já começa dando ruim. Porque ele desce ao Egito e a primeira coisa que ele já começa a fazer é mentir. A primeira coisa que ele já é no Egito é covarde, é medroso. O primeiro erro que ele já comete no Egito é esse também. Um dos erros. Porque ele fala bem assim com a mulher dele, Sara. Abraão, Sarai. Sarai, você é muito bonita, você é muito linda. Gênesis 12, versículo 10 em diante. Ele fala bem assim: aqui no Egito, todos os homens vão te elogiar. E provavelmente vai chegar até Faraó e Faraó vai ter você como mulher. Aí olha o que ele fala. Se eles te perguntarem, você fala que é minha irmã. Aí ele fala, para que eu venha a ir bem. Meu Deus, gente. Abraão entra até o egocentrismo. Medo. Ó, ele medroso, covarde, egocêntrico. Nem parece que é um Abraão, né? Que as pessoas pregam. Abraão, é isso. Tá aqui. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Olha a diferença de Jesus e olha a ordenança de Paulo. Os maridos também têm que amar as suas mulheres ao ponto até de estar disposto a morrer por ela. Abraão fez isso, gente? Não. Abraão botou a mulher dele na reta. E falou bem assim, fala que você é minha irmã e se pegarem você e levar para o palácio, não tem problema. O negócio é que eu tenho que me safar. Eu tenho que estar bem. Aí Efésios 5, 25 vai dizer que o marido tem que amar a mulher ao ponto dele se entregar por ela. Não é ele entregar a mulher, não. É ele se entregar por ela. E Abraão é que ele entrega a mulher dele. Aí no 14 diz bem assim, Gênesis 12, 14. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era muito formosa. Olha no 15. Viram-na os príncipes de Faraó e elogiaram a mulher de Abraão diante de Faraó. Aí o que acontece? Faraó manda buscar ela. Aí ela foi levada para a casa de Faraó. Gente, que absurdo isso. Olha no 16. E este tratou bem a Abraão, ou Abraão, e deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, camelos. Então Abraão adquiriu bois, ovelhas, jumentas, escravos, escravas. Meu Deus! Só que essas bênçãos materiais é uma bênção falsa. Meu Deus do céu. Quem está entendendo isso, gente? Porque o mundo é assim. É tudo de fachada. É tudo de fachada. Eu não quero ter uma bênção dessa, adquirir bois com mentira, no Egito ainda, da mão de Faraó, entregando a minha mulher. Meu Deus. Aleluias. Eu estou sentindo ele, irmãos. Eu estou sentindo a graça dele. Então nós vemos que Abraão toma essa decisão equivocada e ele adquire tudo isso. Bois, ovelhas. Aí é aquilo, gente. O problema é da gente tomar a decisão errada é que tem consequência. E qual é a consequência? A mulher dele é levada até Faraó. Observe que ele vai ter servos e servas. Faraó vai dar escravos e escravas, servos e servas. E dentro dessas servas, quem que vai no pacote? Agar. E o que a Agar trouxe lá na frente? Uma crise para o relacionamento de Abraão. Olha só, gente. O perigo de descer ao Egito. O perigo de você buscar atalhos. O perigo de você tomar decisão precipitada. Porque Abraão, quando ele está recebendo camelo, ovelhas, aplausos, bênçãos, na mente dele está tudo bem, mas Deus está dizendo, isso daí é falso, é uma falsa bênção. Oh meu Deus, é uma falsa aparência que está tudo bem, vai ter consequência. Aí quem que ele recebe como serva? Agar. Na mente dele, quando vem aquele monte de escravo,
Uau! Eu estou sendo abençoado. Eu me dei bem com a mentira. Valeu a pena então ter entregado a minha mulher para Faraó. Valeu a pena ludibriar. Meu Deus, valeu a pena criar atalhos. Então observe, Abraão, por ele pegar um atalho e ele achar que ia dar certo, naquele momento não deu, porque ele recebeu escravas e uma dessas escravas era Agar. E o que aconteceu depois? Problemaço, irmãos, envolvendo Agar, envolvendo Sara, envolvendo Abraão, negócio feio lá na frente que vocês conhecem. Então Abraão, ele toma essa decisão precipitada. Só que, gente, é aquilo, né? E é verdade, esse ditado, a mentira, ela tem pena curta. Uma hora a capa cai. Não adianta não, querer ficar vivendo de engano não dá certo. Deus te humilha. Tem gente que fala bem assim, Deus não envergonha, Deus não tira a máscara, Deus é Deus de honra. As pessoas querem classificar esse Deus, o Deus que a gente serve, como esse tipo de Deus. Porque tem gente que gosta de fazer hora com Deus. Tem gente que acha que Deus é menino. Ele faz do jeito que ele quer, ele fica no erro e acha que Deus nunca tem que arrancar a capa dele. Deus arranca e envergonha. Lembra de Ananias e Safira? O Espírito Santo envergonhou eles diante da congregação e eles foram tidos como mentirosos e matou os dois diante do povo para mostrar que Deus não é brincadeira, que Deus é Deus que humilha, que Deus é Deus que envergonha. Deus não humilha. Romanos 8, Deuteronômio 8 vai dizer bem assim, o próprio Deus fala com o povo, te humilhei, coloquei vocês no deserto. Deus fala desse jeito, humilhei vocês, te humilhei, vou repetir, te humilhei, para ver, conhecer o que estava no coração de vocês. E aqui em Gênesis capítulo 12, veio a fome, e o que Abraão fez? Desceu ao Egito, criando atalhos, criando rotas. E observe que Deus não mandou ele descer ao Egito, aí chegou lá, mentiu, falou que a mulher dele era irmã, Faraó acabou tomando ela. Aí o que acontece? No final, Deus feriu Faraó, humilhou Abraão, Abraão saiu envergonhado. Ou seja, essa decisão não foi boa para ninguém, gente. Aleluia. Gente, eu acho até graça essas coisas, rapaz. Tem gente que é igual o Jonas, gente. Tem gente que toma decisão precipitada. E o problema é que a gente tem que tomar cuidado. Que, dependendo das vezes, se eu tomar uma decisão precipitada, eu acabo arrastando um monte de gente comigo. Acabo trazendo problema até para quem tem nada a ver com o negócio. Nada a ver. Nada a ver. Vou dar exemplo. Jonas. Jonas capítulo 1, você vê que Jonas... Gente, aqueles homens que estavam no navio, eles não sabiam que Jonas estava em desobediência. Não sabia não, gente. Ei, meu Deus, cuidado! Cuidado com quem você está permitindo entrar no seu barco. O vento vai soprar para você. Essa Maria, eu vou orar por você. Eu vou fazer campanha por você. Cuidado! O vento vai soprar para você também. É por isso que você vê um monte de crente enfermo, crente abatido. Por quê? Porque está comprando guerra que não é para comprar, gente. A gente tem que tomar cuidado. Porque tem pessoas que botam até a gente no problema. Traz até complicações para a gente com Deus. Deus acaba até vindo para cima de nós. Você quer ver um exemplo? Olha aqui em Jonas aqui, ó. Jonas capítulo 1. Olha só Jonas capítulo 1. Tem uma parte aqui muito forte em Jonas capítulo 1 que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha que loucura que Jonas fez, gente. Que loucura, que loucura. Eu acho graça, gente. Tem que rir para não chorar. Olha só, Jonas capítulo 1, depois que o vento começa a soprar, porque eles permitiram Jonas junto com eles, olha o que acontece, ó. Deixa eu achar o texto aqui. Ó, versículo 9, versículo 8. Ó, de onde vem? Qual é a tua terra? Aí, no versículo 9, ó. Jonas fala bem assim, ó. Respondeu, eu sou hebreu. Porque o vento começa a soprar, aí eles começam a lançar tudo e o problema não resolve. Aí eles falam bem assim, você, rapaz, você é da onde? Eu tô simplificando. Quem é você? Qual é a sua terra? Qual é a sua ocupação? Qual é o teu povo? Qual é o teu Deus? Aí Jonas fala bem assim no versículo 9.
sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Olha que doideira, gente. Jonas está dizendo que o Deus a qual ele serve fez a terra, e eu quero parar nessa parte, e o mar. Aí você imagina esses homens ouvindo um negócio desse, eu não acredito. O Deus que ele serve fez o mar. A irmã Luciana comentou, quem tem este pensamento é porque não conhece a Bíblia, é isso daí. Aí observe, irmãos, Jonas fala bem assim, o Deus que eu sirvo é o Deus que fez o mar e a terra. Você imagina o que passa na cabeça daqueles tripulantes? Eu imagino um olhando para cada um e falando, esse cara tá de brincadeira. Ele veio fugir do Deus que fez o mar no mar. Vocês já leram esse texto refletindo nisso? Que Jonas ele foge pelo mar, ele fala, o Deus que eu sirvo é o Deus que fez o mar. Aí você imagina aqueles homens olhando, eu não acredito. Que ele trouxe o problema do Deus que fez o mar para o mar, com a gente no mar, navegando no mar. É brincadeira, né, gente? É a mesma coisa Abraão. Abraão desceu para o Egito, aí o que acontece? Como Deus tinha que cumprir a promessa, o que Deus fez? Feriu o faraó, gente. Mas você vê que o faraó não sabia de nada. Eu quero até praticamente inocentar faraó, em parte. Porque Abraão, quando ele desceu para o Egito, ele trouxe problema. Ele trouxe problema para Sara, ele trouxe problema para ele trouxe problema para Faraó, e ele trouxe problema para a casa de Faraó. Cuidado! Meu Deus, às vezes tem Abraão que está trazendo problema para a tua casa, tem Jonas que está trazendo problema para o teu barco, Uricamanacéua, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 12, versículo 17, porque o texto diz bem assim, o Senhor puniu Faraó e sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Tá vendo, gente? Por quê? Porque Sara, ela tinha que dar à luz a Isaac, o filho da promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus tem que cumprir a promessa de forma cabal. Aí o que acontece? Deus ele vai lá e fere Faraó. Aí quer dizer, essa descida ao Egito, em Gênesis capítulo 12 de Abraão, não trouxe bênção para ninguém, não abençoou ninguém, trouxe problema para todo mundo. Porque no versículo 20 vai dizer que Faraó, ele expulsou Abraão. E Faraó deu ordem, Gênesis 12, 20, aos seus homens a respeito de Abraão, para acompanhar ele e sua mulher. Ou seja, Faraó mandou os soldados escoltar Abraão até o final, até a saída da cidade. Por quê? Não acreditando, vai que ele volta. Ou seja, ele saiu escoltado, vigiado. Já viu aquele bandido quando as pessoas tá sendo liberto, tá saindo da cadeia e tem que sair até ali com o guarda do lado, dando um exemplo? É essa a ideia. Abraão, ele tá saindo escoltado. Meu Deus, sabe o que é isso? Tá saindo humilhado por Deus e pelos homens. Meu Deus do céu. Porque quem toma a decisão precipitada de criar atalhos descendo ao Egito, Deus permite a humilhação, tanto da parte dele como da parte dos homens. Você acaba trazendo problema. Gente, eu posso elencar aqui uma série de problemas, porque foi ele descer para o Egito que ele trouxe H junto, e H trouxe problema. A mulher dele acabou parando nas mãos de Faraó. Faraó e os seus servos, no versículo 17, foram feridos. Abraão, no final, com Sara não tinha nada a ver e acabou saindo também humilhada do Egito. Olha a série de problemas, de consequência em tomar uma decisão precipitada que trouxe para a vida de Abraão. E eu já quero aplicar no teu coração, você que está aqui nessa live, tem 15 pessoas aqui, cuidado, não tome decisões precipitadas. A crise está instalando, não inventa de criar atalhos, não inventa de querer fugir, não inventa de querer dar um jeito, porque as pessoas fazem assim. Quem está recebendo essa palavra, comente aí. As pessoas são assim, gente.
Fugir não é a opção. Não. Fugir não é a melhor opção. Muitas das vezes. Buscar atalhos não é. Querer dar um jeitinho, não. Aceite passar pelo processo. Viva o processo. Passe pelo processo. Suporte o processo. E viva o propósito. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. E o que acontece? É o semi. Mas me explica isso. O que acontece quando a gente vai para Gênesis capítulo 26, versículo 2. Deus agora vai até Isaac e fala bem assim, não desça ao Egito. Você está vendo? Eu estou contextualizando. Eu estou trazendo um contexto aqui profundo para vocês entenderem. Que Abraão ele desceu ao Egito e trouxe muitos problemas. Quase perdeu a família dele, gente. Você quer ver? Eu vou dar mais exemplo. José, embora tinha um propósito. José, ele quase caiu no Egito, gente, em Gênesis 39. Você quer ver outro exemplo de pessoas que acabaram tomando decisões precipitadas? Elimeleque. Rute, capítulo 1, versículo 1 ao 5, Elimeleque, ele sai de Belém e ele vai para Moabe. E quando ele chega em Moabe, Belém significa casa do pão. Ele sai da casa do pão e vai para Moabe. E quando ele chega em Moabe, o que acontece? Ele fica doente e morre. Por quê? Porque tomou decisão precipitada. Devemos tomar muito cuidado, gente. Tem decisões, meu Deus, isso é muito forte que eu estou falando com vocês. Tem decisões que têm consequências sérias sobre a nossa vida. Sobre a nossa casa, respinga em famílias, em filhos, em pessoas que não tem nada a ver. Acabam entrando no vento junto. Meu Deus do céu. Devemos tomar muito cuidado. Tem decisões que são sérias. Decisões precipitadas. Então você vê que em Gênesis 26, versículo 2, Isaac agora também está enfrentando a mesma situação do teu pai, que é a crise da fome. Aí Deus vai até ele e fala, Isaac, não desça ao Egito. Meu Deus do céu. Você está vendo? Deus ele já alerta. Porque Deus sabe o que aconteceu com Abraão e Deus não quer que Isaac também venha. Também entrar e trazer complicações para a sua vida. Aí em Gênesis 26, versículo 2, Deus diz, não desça ao Egito. Por quê, gente? Porque descer ao Egito é a ideia de você criar caminhos fáceis. É você querer ir para um caminho sem dor. É você querer um caminho mais fácil, mais legal, um caminho que não tem dor. Ora calamachela. Só que Deus me trouxe aqui para dizer, é o tema da live, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Abraão desceu ao Egito em Gênesis 12 e quase perdeu a família. José no capítulo 39 quase caiu. Elimeleque, nós vemos que também tomou uma decisão precipitada em Rute, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e morreu. Cuidado. Muitas das vezes a pessoa até morre. Cuidado com as decisões a qual você tem tomado. Decisões precipitadas. E Deus aparece para ele e fala, não desça ao Egito. Aí no versículo 3, Deus fala bem assim, habita nela, em Gerá, né? Eu serei contigo, te abençoarei. Oh meu Deus. Deixa eu escrever isso daqui, eu quero fixar algo aqui agora nos comentários. Eu já vou orar pela vida de vocês e finalizar essa live. Eu vou deixar essa live salva, gente. Essa palavra tem falado muito comigo. O que vocês acham? Eu serei contigo, contigo, e te abençoarei, Gênesis 26. Tá tudo bem o áudio, gente? Tudo bom? Então como é que tá? 26, versículo 3. Gênesis 26,
Versículo 3. Eu quero falar aqui sobre duas coisas, duas promessas que Deus fez. Eu serei contigo e te abençoarei. Deus disse bem assim para ele: eu serei contigo e te abençoarei. No versículo 1 ele vai até Gerar. Gerar fica próximo ao Egito. No versículo 2 Deus apareceu a ele em Gerar e falou: não vai para o Egito. Não desça ao Egito. Porque Egito é criar atalho. Egito é pegar um caminho fácil, sem dor. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, que Abraão, o pai dele, havia tomado essa decisão sem consultar a Deus em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 20, e quase perdeu a família. Aí agora Deus fala bem assim, no versículo 2 Deus fala: não desça ao Egito. Gênesis 26, 2. No versículo 3 Deus fala: eu serei contigo e te abençoarei. Meu Deus. É Deus dizendo: se você obedecer. Aleluia. Eu estou sentindo Deus, gente, nessa palavra. No versículo 2 Deus fala: não desça ao Egito. Aí agora Deus faz duas promessas: eu serei contigo e te abençoarei. Eu serei contigo fala da presença. É Deus dizendo: a minha presença estará com você, Isaac. Não desça ao Egito. Porque se você descer ao Egito, você perde a minha presença. Aleluias! E tem gente trocando o Egito pela presença. Meu Deus. Gênesis 12, você não vê do capítulo 12, do versículo 10 ao 20, você não vê em nenhum momento, quando Abraão desceu ao Egito, Deus falando com Abraão. Você não vê em nenhum momento Deus falando com Abraão. Nenhum momento. Porque quem desce ao Egito, meu Deus, Oracalamachewa. Só que agora Deus aparece para o filho dele, Isaac, e fala: a Isaac, não desça ao Egito. Aí no versículo 3 Deus fala: eu serei contigo. Isso fala da presença, é a promessa da presença. É Deus dizendo: se você obedecer e não descer, a minha presença vai estar contigo. E se tem uma coisa que te faz vencer a minha presença, Isaac, eu serei contigo. Aí no versículo 2, eu te abençoarei. Providência. É Deus dizendo: eu ainda vou providenciar tudo. Você vai ter a minha presença e eu ainda vou ser o provedor que providenciarei tudo aquilo que você precisa e que eu acho necessário para a tua vida. Que maravilha, irmãos. Versículo 4. Multiplicarei a sua descendência. Isso é uma promessa de multiplicação. Promessa da descendência. Como as estrelas dos céus. E lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Olha as promessas que Deus está falando para Isaac. Mas Deus está dizendo: não desça ao Egito. Não troque as promessas. Não troque a minha presença. É o tema da live: não desça ao Egito. Deus me trouxe aqui nessa live para dizer para alguém: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Caminhe pelo caminho da obediência. Não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Meu Deus do céu. Não desça ao Egito. Deus está dizendo para alguém aqui nessa live: não desça ao Egito. Às vezes tem alguém aqui que está enfrentando uma crise, como Isaac enfrentou, como Abraão enfrentou, e você está querendo ir por um caminho mais fácil, um caminho que não tem dor, que não tem lágrimas. Você está querendo criar um atalho, Oracamanacel. Você está querendo descer ao Egito para dar uma escapadinha, e Deus está dizendo: não desça ao Egito. Versículo 5. Aí Deus fala: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No versículo 3 e 4, Deus fala bem assim: eu serei contigo
eu te abençoarei, eu serei contigo. A minha presença, eu te abençoarei. Eu vou te dar providência, vou terceira coisa, eu vou multiplicar a sua descendência. Serei contigo, te abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Aí Deus fala a razão do porquê vai abençoar ele, do porquê iria ser com ele, do porquê iria multiplicar a descendência dele. No versículo 5 tem a razão. Porque Abraão... Meu Deus, quem está pegando isso, gente? No versículo 3 e 2, Deus fala, eu serei contigo, eu te abençoarei e eu multiplicarei a sua descendência. Versículo 4. Aí no versículo 5 ele dá a razão do porquê ele faz as promessas. Ele mostra o porquê dele estar fazendo essas 3 promessas. De ser com ele, de abençoar ele, de multiplicar a descendência dele. Aí Deus fala, porque Abraão, o teu pai, eu amo ele. É por amor a Abraão, porque Abraão obedeceu, guardou os meus estatutos. Ora cama na selva. Abraão obedeceu. Entenda uma coisa, gente. Tem coisas que Deus vai fazer, meu Deus do céu, pelo simples fato de te amar. Isso aqui é muito forte. Isso aqui está vindo aqui agora, irmãos. Eu creio que é Deus palestrando no meu coração essa reflexão. Você quer ver uma coisa? Quando você ama alguém, você vai lá e compra algo para aquela pessoa, sem aquela pessoa te pedir. Sem te pedir. Às vezes a pessoa fica assustada. É meu aniversário. Estou fazendo um ano hoje. Por que ele está me dando isso? Por que ela está me dando isso? Por que minha mãe me deu esse presente? Por que meu pai me deu isso? Sem você pedir, gente. É simplesmente pelo fato de amar. Meu Deus do céu. Isaac não pediu para Deus abençoar, para Deus multiplicar. Mas aí no versículo 3 e 4 do capítulo 26 de Gênesis, Deus fala, eu serei contigo, eu te abençoarei e eu multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo, que guardou os meus mandamentos, estatutos e leis. Meu Deus. Gente, vai ter coisa que Deus vai fazer na vida de pessoas que estão ao nosso lado, simplesmente pelo fato de nos amar e pelo fato também da gente ter semeado. E muitas das vezes nós não vamos colher aquilo a qual semeamos, mas outras pessoas colherão. Meu Deus. Porque Abraão, muita coisa que era para ele viver, acabou que o seu filho Isaac herdou aquilo e viveu aquilo. É por isso que Deus fala para Isaac, eu vou ser contigo e vou te abençoar e multiplicar a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então tem coisas que Deus vai fazer na tua vida simplesmente pelo fato de te amar. Quem que recebe essa palavra? Amanhã o telefone pode tocar e você não entender. Meu Deus, o que é isso? E Deus está dizendo na eternidade, é porque eu te amo. Eu não pedi isso, mas é porque eu te amo. Eu não imaginei que eu ia ter isso, é porque eu te amo. Camaná, eu nem sequer orei por isso e que maravilha, como é que pode? Como é que pode? É porque eu te amo. Uracalamashelva, Isaac, eu vou te abençoar, eu vou ser contigo por amor de Abraão, o meu servo. Quem está recebendo essa palavra, gente? Eu estou sentindo, meu corpo está arrepiado. Quem está recebendo essa palavra? Pelo simples fato de te amar. Aleluias. Pelo simples fato de te amar. E eu quero já finalizar a live. Pelo simples fato de te amar. Último versículo para me fechar a mensagem. Deus diz mais. Isaac, fica em Gerar. E o texto diz, Isaac, pois, ficou em Gerar.
No versículo, Deus dá duas ordens. No versículo 2 do capítulo 26, Deus fala, não desça ao Egito. No versículo 6, Deus fala, fica em Gerar. É uma ordem. Isaac, e o texto vai dizer, Deus mandou ele ficar, e o texto diz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Sabe o que é isso? O caminho da obediência. Aleluias. O caminho da obediência. Eu vou escrever aqui. Isso aqui que eu vou escrever é muito forte. É para quem tá ligado. Gente, tem gente que não gosta de Bíblia, não vai ficar na live dessa aqui não, gente. Eu estou sendo alimentado também. Eu escrevi errado, gente. É o caminho da obediência, é o caminho da vitória. Eu botei caminha. Mas vamos lá. O caminho da obediência é o caminho da vitória. Deus falou, fica em Gerar. Isaac ficou, o texto diz. E eu quero já orar por vocês. É o caminho da vitória. É isso daí, irmã Luciana. Gênesis 26, versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Por que ele ficou, gente? É porque Deus falou para ele ficar. Gente, vocês acham que Isaac vai ficar aqui sem a vontade de Deus? Se Deus já tinha falado, não desça ao Egito. Aí Deus agora fala, fica em Gerar. É duas ordens. Não desça, não crie atalhos, não vai para o caminho mundano. Aí no segundo, fica em Gerar. Duas ordens. Não desça ao Egito. E a segunda, fica em Gerar. Aí o texto diz, Gênesis 26, 6. Isaac, pois, ficou. Ou seja, obedeceu, gente. Obedeceu. Eu fixei aí nos comentários. O caminho da obediência é o caminho da vitória. Sabe por que tem muita gente fracassada na presença de Deus? Tem muita gente que só vive na prova, só vive chorando, gemendo. É porque não quer obedecer. Deus está falando, fica em Gerar, ele quer descer para o Egito. Deus está falando, peregrina em Gerar, e ele quer descer para o Egito. Deus está dizendo, fica! E ele quer fugir. Ele quer buscar um atalho no Egito. Vou repetir, Abraão desceu ao Egito, quase perdeu a família. Gênesis 12. José quase caiu com a mulher de Potifar. Gênesis 39. Enfrentou uma dificuldade lá também, embora tinha um propósito. Elimeleque, Rute 1. Elimeleque sai de Belém e vai para Moabe. Saiu sem a direção, contraiu uma doença e morreu. Abraão quase perdeu a família, José quase caiu e Elimeleque morreu. Cuidado, não tome decisões precipitadas. Obedeça. Se Deus mandou você ficar em Gerar, fique em Gerar, porque o caminho da obediência é o caminho que te conduz à vitória. Amém? Quem recebeu essa palavra, traga aí uma lição. Quero que vocês... Na verdade, eu quero que vocês falem algo que mexeu com o coração de vocês. Eu vou deixar essa live salva. Falem algo aí que mexeu com o coração de vocês. Acho que eu iniciei essa live, foi 8h30. Tem 1h30 de live, gente. Glórias ao nome de Jesus. Eu vou salvar essa live. Tem algumas lives que eu gosto de salvar. E eu já quero orar, gente. Eu já quero orar. Eu não quero perder tempo, eu já quero orar. Já quero orar. Já quero orar. Falem algo aí que chamou a atenção de vocês. Algo que mexeu com vocês nessa palavra, nessa pregação, nesse ensinamento. Nas lições a qual foi extraídas desses 6 versículos. De tanta coisa que foi dita aqui. E fale algo aí que você pegou para a sua vida, que você mexeu com você. Claro que você não vai falar
toda a mensagem, mas sempre tem aquela parte que toca e toca de uma maneira muito forte. Fale aí que eu já vou orar. Quando for 10:12 eu vou orar. Daqui a 2 minutos eu já vou entrar em oração. Já coloquei o fundo e já vou entrar em oração. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Tem alguém que quer dizer algo acerca daquilo que você recebeu, daquilo que te chamou a atenção durante mais de 1 hora de live? Se não tem, você não é obrigado. Eu já vou orar. Vou levantar o clamor. Já podem ir colocando o nome dos seus familiares. Coloque o nome aí de alguém que vocês querem que receba a oração, que eu já vou orar. Daqui a 1 minuto, na hora que der 10:12. Você que quer olha aí, ó. Gente, olha o poder da palavra, gente. Meu Deus. Olha o poder da palavra, gente. Olha, gente, olha só. O que a irmã comentou aí, ó. Eu estava para tomar uma decisão e creio que Deus falou muito profundo comigo. Gente, que tremendo. E a mensagem, minha irmã, para aumentar mais ainda a sua fé, o cerne da mensagem é justamente isso: decisões precipitadas. Decisões precipitadas. Vamos lá, eu vou estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora, neste momento, Senhor, eu quero, meu Pai, levantar este clamor e levantar esta oração, meu Pai, que o Senhor possa agora visitar os teus filhos, que o Senhor possa agora começar a visitar essas vidas, meu Pai. Olha aí, meu Pai, essas petições de oração, a qual, meu Pai, irmã Marileia, meu Pai, estava para tomar uma decisão. Eu creio que a tua palavra, meu Pai, trouxe um caminho para ela, um norte para ela, uma direção para ela. A tua palavra confrontou ela, meu Pai. Eu creio que ela irá, meu Pai, tomar a decisão correta. Eu quero te apresentar a irmã Fernanda, a qual já está pedindo oração também pela Alessandra, pelo João, Miguel e pelo Mateus. Eu quero te apresentar também o Everton e o Ricardo, a qual a irmã Rita Pereira está pedindo oração. O Davi e a Valentina, que são filhos, meu Pai, da irmã Sara. Eu quero te apresentar também, meu Pai, a irmã Elizabeth, a qual está aí também conosco nessa live. Eu te apresento, meu Pai, o João, a Laura. Eu te apresento, meu Pai, a Daiane, o Rodrigo, a Sofia. Eu te apresento a Tereza. Eu te apresento a Leandra. Eu te apresento o Fábio, o pai, o Fábio, o filho. Começa a visitar essas filhas, esses homens, meu Pai. Começa a visitar, meu Pai, essas mulheres. Começa a visitar as crianças agora também, meu Pai. O Davi, o Daniel, o Benjamin. Eu te apresento, meu Pai, também a Isabela e toda a minha casa, Senhor. Uracamanacéua. Eu te apresento, meu Pai, a irmã Luciana, meu Pai, a família dela, Luana. Eu te apresento o Yuri, eu te apresento o Jonathan, eu te apresento o Isaac, meu Pai. Eu te apresento, meu Pai, a Marina, meu Pai, o Otávio, Senhor. Todos os netos, Senhor. Vai visitando neste momento, Senhor, a Paula, o Leandrinho, o Leco, o Pedrinho, o Arthur, o Rian, a Ângela Silva, meu Pai. Eu te apresento, meu Pai, essas vidas também que estão aqui, meu Pai. Vai visitando a irmã Débora também, Senhor. Vai dando força, vai dando graça, Senhor. Eu quero te apresentar também, meu Pai, neste momento, a minha casa, a minha esposa também, meu Pai. Continua dando força, dando saúde.
dando graça para ela, abençoando o nosso casamento, a nossa família, meu Pai, o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida espiritual, Senhor. Continua nos dando força, meu Pai. Unge a minha garganta, Senhor. Unja-me, Pai, da cabeça aos pés a cada dia mais, me cobrindo com teu sangue. Eu te apresento, meu Pai, os teus filhos mais uma vez que estão aqui nessa live. Todos eles, meu Pai, que têm estado aqui conosco, meu Pai, nessas lives durante horas, meu Pai, 1, 2 horas, e não tem arredado, Senhor. Tem ficado até o final, que o Senhor possa honrar a fé deles, meu Pai. A qual quero dizer algo para vocês aqui. Dentro desse momento de oração, o tempo de vocês não tem sido em vão aqui nesses momentos, tem sido um tempo de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento, e saiba que o diabo não está satisfeito com a participação de vocês aqui nessas lives, assim também como a minha vida. Mas queremos orar, e eu peço que vocês também oram, para que Deus possa estar abençoando esse propósito de live, e a cada dia mais falando de uma forma poderosa, salvando almas, renovando vidas, e a cada dia mais nos fortalecendo nesse propósito. Sim, meu Pai, vai queimando todo o demônio que tem se levantado, meu Pai, contra esse propósito de live, Senhor, a qual nós temos visto, meu Pai, muito efeito, meu Pai, pessoas, meu Pai, a qual tem sido fortalecidas, fortificadas, meu Pai, levantadas, restauradas, meu Pai, para a glória e honra do Teu nome. Vai queimando agora, Senhor, todo o demônio que tem estado furioso, meu Pai. Meu Pai, eu te apresento o nosso final de semana também, meu Pai, essa sexta que se aproxima, meu Pai, esse feriado aí, meu Pai, prolongado de sexta, de sábado, meu Pai, de domingo e de segunda. Venha dar livramento nas estradas, Senhor. Quantas pessoas que vão encher a cara, Senhor, pessoas que não têm, meu Pai, pudor, meu Pai, pessoas, meu Pai, que não querem saber até mesmo, meu Pai, se vão matar alguém nas pistas, meu Pai. Venha dar livramento, Senhor, porque quantas das vezes, meu Pai, tem um inocente que está ali, meu Pai, andando de uma forma sóbrio, meu Pai, mas vem alguém irresponsável, meu Pai, e acaba ceifando aquela vida, meu Pai. Venha dar livramento nessas estradas, Senhor, para nossa família, para nossa casa, para nossa vida. Você que vai pegar as estradas nesse final de semana, Deus guarde essas vidas, meu Pai. Venha, meu Pai, dar livramento, Senhor, todo laço que o diabo tinha armado de morte, Senhor, a qual muitas pessoas, meu Pai, o diabo já tem armado laço nesse feriado aí para poder ceifar vidas, meu Pai, e nós queremos orar agora, meu Pai, em prol dessas vidas, meu Pai. Visita, meu Pai, toda essa juventude, meu Pai, quantos jovens que estão perdidos, meu Pai, na cocaína, no crack, na maconha, na prostituição. Venha visitar, meu Pai, essa juventude, meu Pai, que o Senhor possa levantar mais pregadores, homens e mulheres de Deus, assim como o Senhor me levantou e tem levantado tantos, meu Pai, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Meu Pai, te pedimos capacidade a cada dia mais, sabedoria, discernimento, Senhor, e a lição, meu Pai, a qual temos, meu Pai, e tivemos, meu Pai, da Tua palavra nessa, Pai, debaixo da Tua vontade, que possamos andar, meu Pai, alinhados, meu Pai, com a Tua vontade, Senhor. Sim, meu Pai, que não venhamos descer ao Egito, Senhor, como Abraão desceu, meu Pai, que não venhamos tomar decisões precipitadas, meu Pai, a qual Abraão quase perdeu a família, trouxe complicações para quem estava ao lado dele, Senhor. Que possamos ter discernimento, Senhor. Lembro-me de Jonas, meu Pai. Jonas também, meu Pai, que acabou trazendo complicações para quem estava ao lado dele. Que possamos, meu Pai, ter discernimento, Senhor. Que possamos ter visão. E ao mesmo tempo, meu Pai, que o Senhor venha nos despertar para que não venhamos entrar em guerras, meu Pai. Que não é para nós entrarmos, meu Pai. Sim, meu Pai. Venha, meu Pai, nos dar sabedoria, discernimento, meu Pai. Venha também, meu Pai, continuar, meu Pai, nos dando força, meu Pai, nos ajudando a melhorar a cada dia mais para a glória e honra do Teu nome. Pois a cada dia, meu Pai, é uma nova oportunidade de fazermos as coisas diferentes para a glória e honra do Teu nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Abençoa, meu Pai, os meus irmãos que estão aqui nessa live. Abençoa as famílias, meu Pai, de cada um deles. Continua dando força, saúde, a cada dia mais, em nome de Jesus. De Jesus, de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero finalizar essa live, a qual a maior revelação nessa noite foi essa palavra, gente.
Tem lives que Deus ele me dá, ele manda eu entregar alguns recados. Só que hoje Deus já está palestrando no meu coração, meu filho. Diga para todos que estão aqui que o maior recado já foi dado, que foi a minha palavra. E eu quero, se vocês puderem, tira um print e me marca essa live, a qual eu creio que foi uma bênção, tanto para a vida de vocês e tanto para a minha. Tira um print e me marcam aí para a glória de Deus, que eu quero finalizar essa live. Por que eu sempre peço às vezes para tirar um print e me marcar? Para que as pessoas que vocês têm no Instagram de vocês venham passar a acompanhar e me seguir. Inclusive tem algumas pessoas novas me seguindo. Tem pessoas que nem participavam dessa live que estão entrando, pessoas novas. Então isso também é você evangelizar. É você mostrar um perfil de alguém no Instagram que traz mensagens relevantes e edificantes. Porque, gente, tem muita gente seguindo gente que não acrescenta nada, gente. Cada tipo de live aí no Instagram que não tem conteúdo, não tem nada, não tem Bíblia, não tem palavra, não tem nada que edifica a nossa fé e a nossa vida. Então que vocês possam estar aí também evangelizando desse modo. Isso é evangelizar, amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz, em nome de Jesus. Você que quiser, não é obrigado, quiser tirar um print e me marcar, fiquem na paz, fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu vou deixar salva essa live.